A paz, a paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Toda honra e toda glória para o Senhor Jesus. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em 2 Reis, no capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao 16. 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao 16. E a palavra do Senhor diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: Assim e assim falou a jovem, que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: Logo em chegando a ti essa carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este me envie a mim um homem, para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede, que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada e serás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: Pensava eu que ele sairia ter comigo, possuía em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não sou porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: Meu pai, se te houvessem pedido alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse: Lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, eu te peço, aceite um presente do teu servo. Porém ele disse: Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Bondoso Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. E eu te agradeço porque a tua palavra nos ensina que ela jamais volta vazia. Que a tua palavra, ela sempre cumpre o efeito para que ela foi designada. Então, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por esse momento. Eu sei que tu és poderoso para fazer além daquilo que eu possa imaginar, Senhor, daquilo que nós podemos imaginar. E obrigado pela tua presença, Senhor Jesus, porque, como diz a tua palavra, aonde há 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali tu estarias. Obrigado
pela tua presença, Senhor Jesus. Glórias ao teu nome. O título da mensagem é Amigos mais chegados que irmãos. Nesse texto de 2 Reis, eu vou expor 3 tópicos que o Senhor colocou no meu coração. E o primeiro tópico é o seguinte: de repente, tudo pode mudar. A partir do momento que nós nascemos, nós começamos a explorar o mundo ao nosso redor. Nós começamos a tomar decisões que vão nos levar aonde nós queremos chegar. Nós começamos a aprender diariamente a obter conhecimentos para que nós possamos alcançar os nossos objetivos. Eu creio que o desejo de todos aqui é ter uma vida tranquila, uma vida estável, uma vida financeira estável, uma família abençoada nos caminhos do Senhor Jesus. É o sonho de todos e nós almejamos por isso. Deus, quando o homem caiu, lá no Éden, a palavra de Deus diz que ele amaldiçoou a terra. Mas ele não amaldiçoou o homem, ele amaldiçoou a terra. Ele disse assim, para Adão: maldita é a terra por tua causa. Em fadiga tirarás dela o sustento durante os dias de sua vida. Então, o homem não foi amaldiçoado. Deus deu aqui uma luz no fim do túnel ainda para nós. Porque nós trabalhando, nós nos esforçando, nós tomando as decisões corretas, nós alcançaremos os nossos objetivos, nós alcançaremos os nossos sonhos, serão realizados. Então nós somos hoje o reflexo daquilo que nós semeamos ontem. Os nossos sonhos alcançados hoje foram sementes plantadas há dias atrás ou há anos atrás. E nós crescemos, formamos família, a maioria daqui já é casado, já tem família, alguns estão na escola. E mesmo esses que estão na escola, têm sonhos. Porque se nós perguntarmos para uma criança, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser médico. Outro, eu quero ser veterinário. Hoje em dia tem alguns que não querem sair da casa do pai. Mas todos têm um objetivo. Todos têm um objetivo. Então, quando nós alcançamos parte daquilo que nós almejamos, parte daquilo que nós sonhamos, porque nós não conseguimos alcançar tudo, porque nós tomamos decisões erradas nas nossas vidas também. Então, com essas decisões erradas e as certas, nós somos quem somos hoje. Nós somos quem somos hoje. E hoje em dia, todos nós aqui temos uma rotina. Eu, particularmente, eu adoro a rotina, porque a rotina me dá a sensação que está tudo certo, que está tudo tranquilo. Amanhã de manhã, nós vamos levantar, eu e minha esposa, nós vamos preparar nossa filha para ir para a escola, ela vai pegar tupique, nós vamos trabalhar, e vai passar o dia, vai chegar a noite, vai amanhecer. Glória a Deus pela rotina. Está tudo certo. Nós estamos trabalhando, nós estamos vivos, nós estamos com saúde, e o dia vai caminhando, a vida vai caminhando. Porém, a vida nos prega algumas peças no decorrer da nossa caminhada. Um exemplo foi o Covid-19. Essa pandemia que atingiu o mundo todo aí. Nós achávamos que nós estávamos no controle da nossa vida. De repente ela chegou e pegou todo mundo. Não pegou um ou dois, pegou todo o mundo. Todo mundo sofreu com essa pandemia. Todo mundo perdeu o controle da situação. Porque aquele que trabalhava não podia mais ir trabalhar. Aquela criança que estudava, aquele estudante não podia mais estudar. Nós não podíamos mais sair de casa, nós somos privados da nossa liberdade. Então nós perdemos o controle. A Covid-19, ela veio para mostrar para nós que ela não fazia acepção de pessoas. Ela pegou o rico, como ela pegou o pobre, ela pegou
aquele que morava em mansões, como também atingiu o morador de rua, ela atingiu o cristão, como ela também atingiu o ateu. Todos foram vítimas de alguma coisa da Covid-19. Se não pegaram ou se não perderam nenhum ente querido, glória a Deus para quem não perdeu. Eu particularmente perdi um irmão. Muitos, se eu perguntar aqui, todo mundo conhece alguém que perdeu um parente, todo mundo aqui que perdeu um conhecido. Teve empresários que perderam as suas empresas, teve funcionários que perderam os seus empregos. O controle saiu de nossas mãos. E Naamã era o cara que tinha dado tudo certo. Naamã foi um cara que aproveitou as oportunidades. Naamã foi um cara que soube aproveitar o que a vida trouxe para ele. Ele se preparou. Ele se preparou para chegar aonde chegou. Quer ver aqui no versículo 1, fala quem era Naamã já dá uma breve descrição. Naamã, ele era comandante do exército do rei da Síria. Vamos supor que ele era, hoje em dia, o ministro da defesa do país. Ele era um cara do alto escalão das forças armadas sírias. Ele era um cara que tinha um emprego, vamos dizer, um emprego público, né? Um emprego garantido. Todo mês o saláriozinho dele estava no bolso, né? E ele era um grande homem diante do seu senhor e de muito conceito. O rei Ben-Hadad era um homem que confiava em Naamã. A palavra de Naamã para o rei tinha valor. Diz aqui que ele era um homem de muito conceito perante o rei Ben-Hadad. Porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. O historiador Flávio Joséfo diz que naquela batalha em que Josafá e Acabe se uniram para guerrear contra a Síria, em que Acabe foi vestido de soldado e somente Josafá vestido de rei, porque a ordem era matar, a ordem do rei Ben-Hadad era matar o rei de Israel. E Acabe foi disfarçado de soldado, né? O historiador Flávio Joséfo diz que quem era o comandante naquela guerra era Naamã. Era Naamã. Então, e diz que ele era herói de guerra. Aquela vitória ali, ela trouxe muito prestígio para Naamã. Então, Naamã, ele era o cara. Ele era o cara na Síria. Era aquele, não tem aquelas propagandas de margarina, que quando que a gente assiste assim, né? A esposa está lá fazendo aquele café, daí tem um suco de laranja, tem uma bandeja de frutas, tem uma torrada, os filhos vêm correndo com a mochila nas costas, sentam ali, passam uma margarina na torrada, e comem, e é todo mundo rindo, né? Daí chega o marido ali, dá um beijo na esposa, passa uma margarina no pão, e pega e vaza, e vai aquela musiquinha de fundo assim, aquela família feliz. Naamã. Esse era Naamã. Gente, eu queria ter a vida lá da propaganda de margarina, né? É uma vida perfeita. Só que aqui no versículo 1, diz que ele era leproso. Porém, leproso, né? Uma pessoa leprosa, hoje em dia a lepra tem cura, mas naquela época não tinha, a pessoa tinha que ser separada. Agora vocês pensam bem, um cara que tinha a vida perfeita, que tinha um emprego perfeito, um cara de dinheiro, um cara que deu certo, um cara que tinha uma posição no governo que muitos queriam ter. De repente ele é acometido de uma lepra. E a pessoa tinha que ser separada. E de repente aquele que chegava de manhã, se despedia da esposa e dos filhos, beijando e dizendo: papai está indo para o quartel. Não podia mais se aproximar da esposa. Não podia mais se aproximar dos filhos. Por causa que ele tinha uma doença contagiosa, ele tinha que ser separado. E os talheres deles tinham que ser separados, a toalha tinha que ser separada. Então, provavelmente, ele já não morava mais na mesma casa com a família. Ele estava, talvez, numa edícula, nos fundos da casa dele. E ali ele não podia aproveitar a própria família. Gente,
O que eu mais amo na minha vida é minha família. Eu gosto de estar junto com eles. Chegam as pessoas ali na minha loja e perguntam: por que você não abre meio-dia? E seria uma boa, porque ela fica bem na frente do casarão ali. É um restaurante de meio-dia, o pessoal vai almoçar. Daí eu digo: não abro porque de meio-dia eu quero almoçar com a minha família. Eu quero estar junto deles. Então, eu amo estar com eles. E Naamã, ele perdeu esse convívio familiar. Ele perdeu isso. E no versículo 2, no versículo 3, aqui fala de uma menina. Não, me desculpe, no versículo 2. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Naamã, numa de suas saídas ali, como é que vamos dizer, de uma de suas batalhas que ele teve, em Israel, ele pegou uma menina e levou para casa, fez ela de escrava. Agora vocês pensam bem, uma pessoa que tinha sonhos, uma pessoa que tinha família, uma pessoa que tinha um futuro, de repente tudo arrancado por causa de uma pessoa, e essa pessoa era Naamã. Ele levou ela para a casa dele, entregou para a esposa dele, e aquela menina tinha que servir a esposa dele. Agora, meus irmãos, escravo tem vida própria? Não tem. Escravo pode casar? Não pode. Escravo pode vestir uma roupinha da hora? Não, anda descalço, né? Tudo foi tirado dessa menina. E ela foi para uma terra distante, onde ela servia a esposa daquele que provavelmente matou os pais e os seus irmãos. Vocês imaginam o que não se passava na cabeça dessa menina? Porque se hoje em dia a gente postar alguma coisa no Instagram ou no Facebook e alguém comentar alguma coisa ao contrário, a gente já fica bravo. A gente já não gosta. Agora imagina matar tua família, botar fogo na tua casa e te levar para uma terra distante e acabar com seus sonhos. Essa era a menina. E no versículo 3, diz que ela soube da lepra de Naamã. Então ela chegou e falou assim para sua senhora: ele está pagando por aquilo que ele semeou. Ele tocou no ungido de Deus. A mão de Deus está pesando sobre ele. E falou assim para a mulher dele ainda: ó, bota ele num leprosário. Bota ele para lá. Porque assim, ó, tu, uma mulher nova, uma mulher bonita, rica, porque ele te deixou rica. Tu tens tudo pela frente. Vai viver a tua vida e deixa ele lá. Porque a mão de Deus pesando sobre ele. Vamos ver se é isso. Foi isso que ele disse? Que ela disse? Vamos ver, põe o versículo 3 na tela ali. Disse ela, sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Gente, essa menina é crente ou não é? Ela é crente, gente. Eu fico com vergonha em ler isso aí. Ela é crente, sabe? Essa menina é crente. Quando ela disse tomara, ela falou assim: ó, o meu desejo seria que ele estivesse perante o profeta que está em Samaria. Agora eu quero pedir perdão para vocês, que eu me empolguei tanto que eu já entrei no ponto 2. Né? O ponto 2 é: bons conselhos são como bússolas que nos orientam na direção certa. Então essa menina, ela tinha motivos o suficiente para querer que Naamã perdesse a sua vida ali, para que Naamã sofresse, para que ele apodrecesse, porque era isso que estava acontecendo com ele. A carne dele estava apodrecendo com ele vivo. E essa menina não, ela disse: minha senhora, como eu queria que ele estivesse perante o profeta que está em Samaria, com certeza ele curaria dessa lepra. Então, o que eu aprendo com isso, meus irmãos? Que nós temos que fazer o bem para as pessoas, não importando
o que elas fizeram por nós. Gente, se essa menina conseguiu fazer isso com Naamã, que destruiu a vida dela, nós conseguimos fazer também. Nós conseguimos. Então nós temos que aprender a orar pelas pessoas que nos perseguem. Nós precisamos aprender a orar pelas pessoas que nos amaldiçoam. Nós precisamos amar as pessoas com o amor de Deus, sabendo que são filhos também, que um dia Deus pode tocar neles, e eles vêm fazer parte da família de Deus, e nós ali o quê? Fez mal para mim, eu sou ungido do Senhor, eu tenho Jesus em minha vida, e Deus está pesando a mão sobre eles. Não, não é assim. Nós devemos amar a quem nos persegue. Versículo 5, respondeu o rei da Síria, vai, anda. Versículo 4, então foi Naamã e disse ao seu senhor, assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Naamã levou junto para Israel, com toda a comitiva dele, uma pequena lembrancinha para o profeta que ia curar ele. Eu fiz os cálculos hoje, sobre o que ele levou. 350 quilos de prata. A prata está R$ 3,73 a grama. Isso deu R$ 1.305.500, só de prata. 72 quilos de ouro. O ouro está a R$ 323 o grama. Isso deu 23.256.000 reais. As vestes festivais eu não consegui calcular, por causa do que são as vestes festivais. Elas são roupas cravejadas de pedras preciosas, valores incalculáveis. Então Naamã levou para o profeta aproximadamente 25 milhões de reais, só de ouro e prata, no dia de hoje. Um mimozinho. Mas por que Naamã levou isso? Porque, gente, quando nós temos alguma coisa na nossa vida que está nos tirando a paz, algumas coisas que nós não conseguimos ter o controle sobre aquilo ali, tudo que a gente tem não vale de nada. Eu digo isso porque a minha filha, a Radassa, com 3 meses de idade, ela foi acometida de uma enfermidade, e quando nós internamos ela, eles não sabiam o que ela tinha. Eles queriam abrir ela para que eles pudessem ver o que estava acontecendo, porque todos os exames, os resultados que davam nos exames não batiam com o que estava acontecendo. Então aquilo ali deixou os médicos confusos. E por final eles mandaram ela para casa, sem saber o que tinha, mandaram para casa, e para ser acompanhada aqui pelos médicos do hospital da FURB. Os caras também descobriram o que tinha. Então, o que era? Tipo assim, um ratinho de laboratório ela seria. Porque os caras queriam descobrir também. E eu lembro que um dia, quando ela estava internada, eu me encostei na parede assim, eu olhei para a minha casa, eu olhei para o meu carro e eu falei para Deus assim, Senhor, do que me vale eu ter os bens materiais se eu não tenho a Tua presença? Porque eu oro pela minha filha e nada acontece. A minha filha, ela está num leito de hospital agora, sem perspectiva de cura, porque os médicos não sabem o que é. Deus disse para ele, de nada me adianta, de nada me vale ter casa e ter carro, se eu não tenho a Tua presença. Se eu oro pela minha filha, nada acontece. Versículo 7, tendo o rei lido a carta, rasgou as suas vestes e disse, acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra?
Notai, pois, e vede, que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, sabe, eu creio que ninguém foi lá contar para Eliseu, porque tem uma passagem da Bíblia que diz que quando o rei da Síria queria pelejar contra Israel, Deus revelava para ele lá dentro do quarto de Eliseu. O rei, ele estava furioso, ele queria pegar como é que se diz ali, o traidor. Cadê esse traidor? Porque quando o exército da Síria ia por esse lado, o exército de Israel estava no outro. Então, como é que pode esse cara, o rei está sabendo das nossas estratégias? Eu quero esse traidor. Daí chegou um e falou para o rei assim: rei, lá em Samaria tem um cara, tem um profeta, que as coisas são reveladas para ele dentro da câmara de dormir dele. Então assim, Deus conversava com Eliseu ali e revelava tudo para ele. Então, eu imagino que aqui, Deus tinha revelado para Eliseu: Eliseu, é o seguinte, o Jorão está lá, rasgou as roupas, está tendo chilique lá, porque veio Naamã para cá leproso, para que eu curasse, Deus falou para ele. E Jorão está lá, tendo chilique lá. Está pensando que eu sou Deus para dar vida e para tirar? Rasgou as vestes e ficou praguejando. Então vai lá e manda esse cara vir para cá, porque esse Jorão era filho do rei Acabe, né? Então assim, já não vinha de uma família, vamos dizer assim, muito que adorava Deus assim, né? Daí o que aconteceu aqui? Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Daí Naamã desce ali e fica na frente da casa de Eliseu, bate palma, né? Daí quem aparece? Geazi. O profeta nem saiu de dentro de casa, gente. E falou assim, vai lá e te banha 7 vezes no Rio Jordão, que tu serás curado. Gente, Naamã saiu dali cabreiro, gente. Saiu brabo. Mas pensa num homem brabo. Porque eu pensei que quando ele visse o leproso, ele ia botar a mão sobre o leproso, ia passar assim, ele ia fazer uma oração, e ele curaria o leproso. Mas, gente, quem de nós já não fez isso aí? Quem de nós aqui já não foi no posto de saúde e reclamou da médica? Mas a médica nem me examinou, né? Eu não vou tomar esse remédio aí. A médica nem me examinou, né? E volta para casa. Esses dias eu fui examinado. Eu estava com uma dor nas costas e uma dor aqui no peito. Cheguei lá, a médica me atendeu. Daí me deu o remédio lá. Daí a Luciana assim para mim: tu está tomando teu remédio? Olha, eu tomei uns 2 dias ali, só que eu já parei, porque eu estou ficando legal já. Já estou ficando bem. Sabe? Eu não preciso tomar a cartela toda. Daí a Luciana... Sim, gente, qualquer semelhança com Naamã é mera coincidência, tá? Daí chegou a Luciana e disse assim: Luciano, do que adianta tu ir no médico e não fazer o que o médico manda? Toma esse remédio. Eu fui lá e tomei o remédio. E hoje está aí, bonzão. Não tem dor nas costas, não tem dor no peito. Por causa de quê? Por causa que a minha esposa, ela me ajudou ali. E a Bíblia diz aqui, no versículo 12, no 13, né, que Naamã falou que não ia se mergulhar no rio de Israel, porque o rio Jordão, porque em Damasco tinha o rio Abana e Farfar, que são rios muito melhor que o Jordão, né? Eu não conheço, mas se ele falou é porque deve ser mesmo. Para ele não querer entrar na água do rio Jordão. Daí, de repente, chegaram a ele os seus oficiais e disseram para ele assim: meu pai. Gente, agora vocês imaginam, eu não acho que Naamã fosse uma pessoa ruim, sabe? Porque para os oficiais dele chamar de meu pai, cara, pai é o que cuida, sabe? O pai é aquele que atende às necessidades do filho, é aquele que protege. Pelo menos é para ser assim, né? Eles chegam e dizem assim: meu pai, se o profeta teria lhe pedido alguma coisa,
difícil, tu não faria? E, gente, vamos e vemos, né? Pô, era só mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, né? Ou era só tomar 7 dias uma cartela de comprimido, né? E a gente não faz. Então, assim, não era nada difícil. Só que nós precisamos nos cercar de pessoas que querem o nosso bem. Nós precisamos, se nós queremos alcançar os nossos objetivos, nós precisamos andar com pessoas que querem o nosso bem. Porque os caras simplesmente podiam ter falado assim, ó, a menina já falou que era para ele ir para Samaria, que o profeta ia curar. Já recebeu um bom conselho, né? Agora aqui, os caras podiam ter chegado para Naamã e falado assim, cara, todo o esgoto de Samaria passa no Rio Jordão. Não entra aí. Vamos voltar para Damasco, lá tu mergulha 7, 8 vezes, quantas vezes tu quiser, tu vai ficar bom lá também. Esse profeta aí, ele não sabe no que está falando. Mas não. Meu pai, se ele tivesse te pedido alguma coisa difícil, por acaso tu não faria? E de repente Naamã vai lá, desce as águas do Jordão por 7 vezes. E quando ele levanta, quando ele sobe a 7ª vez, está curado, como a pele como se fosse de um neném, uma pele saudável. Aquela enfermidade não tinha mais. Então, gente, agora vocês imaginam a felicidade de Naamã. Quando ele olhou, viu que aquele dedo que estava apodrecendo estava são. Ele deve ter pensado na casa dele. Quando eu chegar em casa eu quero abraçar meus filhos, eu quero dar um beijo na minha mulher, né? Olha, e eu quero dar um beijo também naquela menina, eu tenho certeza que ele se lembrou da menina, né? Então, assim, ele ficou muito feliz. Mas por causa de quê? Porque ele se cercou de pessoas que queriam o bem dele. Muitas vezes nós temos amigos que não querem o nosso bem. Sabe, Naamã era o cara do dinheiro, como foi falado ali, só de ouro e prata quase 25 milhões. Só para dar de presente. Então quer dizer que ele tinha muito mais guardado. Então, muita gente se encostaria nele, mas não, ele se cercou de pessoas que tinham o mesmo objetivo, que queriam o bem dele. É por isso que vocês estão aqui hoje, porque todos nós temos o mesmo objetivo. O nosso objetivo é Jesus. Estamos aqui reunidos pelo mesmo propósito, o da vida eterna, de fazer ao bem aquele que nos faz mal, de orar por aquele que nos persegue. Esse é o nosso objetivo aqui. Nós estamos aqui em família, reunidos. Então, quer o bem do outro, não vai dar conselho furado. Larga a tua mulher ali, larga ele porque esse homem não presta para a tua vida. Não, gente, conselhos de Deus. A Bíblia diz que a família, ela é projeto de Deus. Então, gente, se tiver alguém dando pitaco na família de vocês, abram o olho. Abram o olho. Será que é para ajudar ou é para enterrar de vez? Agora vamos para o terceiro ponto. O preço já foi pago. Deixa eu ver que horas são aqui. O preço já foi pago. Então Naamã voltou lá e entregou, parou na frente e foi lá com toda a sua comitiva, com toda a sua comitiva, com toda aqueles soldados, e diz assim, ó, no 15: voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que não há Deus em toda a terra, a não ser em Israel. Agora, depois que eu aceito um presente do teu servo. Gente, tem passagem ali que diz que os profetas de Eliseu, eles iam cortar lenha para fazer uma casa ali.
Um perdeu o machado, caiu lá na água, o machado afundou, Eliseu jogou um pedacinho de madeira lá, o machado flutuou de novo, pegaram, ficaram felizes e construíram a casa do profeta, porque eles moravam com Eliseu e estava tudo muito difícil. De repente chegou um cara com uma oferta de 25 milhões, gente. Dava de construir a casa, não dava? Gente, dava de construir a casa. Dava. E Eliseu não aceitou. Sabe por que Eliseu não aceitou? É porque o teu milagre, meus irmãos, minha irmã, meu irmão, já foi pago. Você não deve mais nada. Você não precisa pagar pelo seu milagre. Jesus já pagou. Jesus já pagou pela nossa cura. Jesus já pagou pela libertação. Jesus já pagou pelos nossos pecados. Então ele não aceitou por quê? Já estava pago. Já estava pago. Que daria vontade de aceitar, daria. Mas não, ele não aceitou. Então, meus irmãos, a salvação é gratuita. Você não precisa pagar preço. Você não precisa pagar preço. Você já foi justificado. Você já foi justificado. Jesus já fez o serviço. Então eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Se alguém aqui por algum motivo ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, porque acha que não é merecedor, eu quero dizer que você é merecedor. O preço já foi pago, a dívida está quitada, está quitada. Então se tem alguém aqui que não aceitou Jesus, essa é a noite, para que você venha aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua casa. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé.